Olá, o Lance no Ar traz nesta terça-feira o debate entre os candidatos à presidência do Fluminense. Em nossos estúdios, Peter Simsen e Júlio Bueno. O advogado Peter Simsen representa a chapa Novo Fluminense. Atleta de atismo, o candidato tem uma forte ligação com os esportes olímpicos do clube tricolor. Peter Simsen se declara um torcedor apaixonado do Fluminense e faz oposição ao atual modelo de gestão das Laranjeiras. O engenheiro Júlio Bueno está ligado ao mundo executivo. Há 32 anos na Petrobras, o candidato é o atual secretário estadual de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Júlio Bueno se apresenta como um gestor técnico e tricolor apaixonado, pronto para promover a transformação necessária no Fluminense. Antes de iniciarmos o debate, vamos às regras. No primeiro bloco, os candidatos irão responder as mesmas perguntas formuladas pelos editores e repórteres do Lance. Serão 3 perguntas com tempo de resposta de, no máximo, 3 minutos. O tempo será acompanhado no cronômetro do telão. No segundo bloco, cada candidato terá direito a fazer 3 perguntas para o oponente de forma intercalada. Cada pergunta deve ser feita em 30 segundos e as respostas serão, no máximo, 3 minutos. Em seguida, o candidato que fez a pergunta terá 1 minuto para comentar a resposta do oponente. E, por fim, o candidato sabatinado terá o direito de tréplica, que não deve ultrapassar 1 minuto. No terceiro bloco, os candidatos responderão a 3 perguntas dos internautas escolhidas pela equipe do Lance em, no máximo, 3 minutos. No quarto e último bloco, os candidatos terão 3 minutos para fazer as considerações finais. Vale ressaltar que não serão permitidas críticas ao oponente. As considerações finais serão sobre as propostas dos candidatos para o Fluminense. Então, vamos ao primeiro bloco. A escolha do candidato que dará início ao debate será feita por sorteio. Vamos ver. Começamos com o candidato Júlio Bueno. Lembrando que as perguntas do primeiro bloco foram elaboradas pelos jornalistas do Lance. O tempo de resposta é de, no máximo, 3 minutos. Candidato Júlio Bueno, o que o levou a querer presidir um clube que hoje tem a maior dívida, o maior passivo dentre todos os clubes brasileiros? Em primeiro lugar, queria agradecer ao Lance, a promoção do debate. Acho que é um espaço importantíssimo para que a gente possa expressar nossas ideias para a torcida do Fluminense, para os associados do Fluminense, e dizer assim, o que me motiva, né, a ser candidato a presidente do Fluminense é, em primeiro lugar, aquilo que você perguntou, é a dívida do Fluminense. Né? A gente precisa resolver a dívida do Fluminense, equacionar a dívida do Fluminense. O Fluminense, na verdade, é um time hoje, um clube hoje, um time decadente. Né? Nos últimos 25 anos, o Fluminense tem a maior dívida do futebol brasileiro. O Fluminense vem perdendo relativamente a sua torcida. Né? O Lance, inclusive, recentemente mostrou numa pesquisa a queda da torcida do Fluminense. Então, esses fatos... Né? E o terceiro fato também importante, dado pelo Estadão há mais ou menos um mês atrás, é que o Fluminense tem um orçamento hoje que é quase a metade dos principais clubes brasileiros, a saber, Corinthians e Internacional. Né? Então, esta decadência é que me move, né, no sentido da gente resgatar o Fluminense aqueles anos, né, em que o Fluminense era o Fluminense. O Fluminense que é, na verdade, a síntese, o início do esporte brasileiro, em particular o futebol. O Fluminense, ganhador da Taça Olímpica, mas que é um clube que tem a gestão no século XX. O modelo de gestão do Fluminense é ainda um modelo do século XX. A gente precisa colocar o Fluminense nesse novo modelo de gestão do século XXI, tornar o Fluminense uma empresa, equacionar a dívida, e quando eu falo uma empresa é o futebol, né? Que na verdade implica e impacta todos os segmentos do clube. A dívida do Fluminense é, na verdade, a grande questão a ser equacionada. A minha experiência profissional, a minha história, né? A minha articulação política e empresarial e a minha paixão, né, para fazer com que minhas netas vejam o Fluminense do tamanho da sua história, é que me fazem, né, ser candidato a presidente do Fluminense. Não é para mim uma coisa simples, eu sou um executivo da área pública brasileira, mas eu estou me doando, né, no sentido de promover essa reforma, essa transformação do Fluminense que começa pelo futebol.